Salve, gurizada! Como vocês podem ver, mudei um pouquinho o cenário, tô gravando com microfone diferenciado agora, tô gravando na webcam também. Então, com esse novo formato de vídeo, eu pretendo agora fazer uns vídeos reagindo, pretendo fazer umas lives, pretendo trazer outras pessoas aqui pro canal. Então, já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha pra engajar e distribuir o vídeo, e o bagulho é louco. E no vídeo de hoje eu vou falar o porquê que eu acho que a gente não vive numa democracia, eu vou fazer algumas reflexões sobre o que é que significa democracia. Então já presta atenção que o vídeo vai ser muito bom. Então qual é a treta, gurizada? Democracia não significa sufrágio universal e pluripartidarismo. Democracia significa o poder do povo, é o poder da maioria. Se tu abrir o dicionário, vai na palavra democracia, vai estar escrito poder do povo, poder da maioria. Só que nos últimos tempos as pessoas associam democracia a sufrágio universal e pluripartidarismo. Ou seja, se naquele país as pessoas têm o direito ao voto, têm o direito a votar para presidente, e existem vários partidos concorrendo pela presidência, então aquilo seria uma democracia. Só que isso não significa democracia. Democracia é o poder do povo. Se naquele país é o povo que está tomando as decisões políticas, é o povo que está no controle do Estado, então sim, é uma democracia. Por outro lado, se naquele país as pessoas têm direito ao voto, existem vários partidos, mas o povo não está no poder, então não é uma democracia. A gente precisa observar qual é a classe social que está no controle do Estado, que controla o aparato estatal, que detém o poder político. Aí sim a gente vai ver que tipo de regime político é esse. No Brasil, no meu entender, a gente vive uma ditadura da burguesia, porque a classe dirigente, a classe que controla o Estado é a burguesia, são os donos dos bancos, das grandes empresas, dos latifundiários. São essas pessoas, é essa classe social dos grandes capitalistas que controlam o Estado, e não é o grosso da população, não é o povo trabalhador que toma as decisões políticas e que detém o poder político. A China, por exemplo, a direita vai falar que é uma ditadura violenta, sanguinária, que não tem liberdade, as pessoas não têm direito a votar no presidente, só tem um partido. Só que a China é muito mais democrática. A China tirou mais de 800 milhões de pessoas da pobreza nos últimos 40 anos. A China é o maior exemplo de desenvolvimento tecnológico e científico da história da humanidade. A China construiu milhões de moradias populares nos últimos anos. A China é o país mais desenvolvido tecnologicamente do mundo inteiro. E as pessoas que vivem na China têm uma qualidade de vida, são os índices de segurança pública, de educação, saúde e ciência muito melhores, absurdamente melhores do que o Brasil, porque o Partido Comunista, que controla o Estado chinês, o Partido Comunista, ele pensa no desenvolvimento econômico, social chinês, diferente do Brasil, que no Brasil a gente tem pluripartidarismo, a gente tem sufrágio universal, mas no Brasil tem 30 milhões de pessoas que estão passando fome. No Brasil, 46% das terras agrícolas está nas mãos de 1% dos proprietários. Se tu pegar o Brasil e dividir na metade, a metade do país está entregue nas mãos de 1% dos latifundiários. E esse, inclusive, é o segundo ponto que eu quero entrar. O primeiro ponto do vídeo é justamente esse. O próprio conceito de democracia que a gente usa e que a gente acredita é um conceito problemático, porque democracia significa o poder do povo, o poder da maioria, o poder da população. Democracia não significa sufrágio universal e pluripartidarismo. E agora vamos passar para o segundo ponto. A segunda questão que eu quero tratar é justamente o seguinte: o Estado, ele é controlado por uma classe social. O Estado não é uma questão meramente corrupta, ineficiente, que não funciona, que só cobra imposto, não ajuda ninguém, que é um parasita na sociedade. Não, a questão não é essa. O Estado, ele funciona muito bem, o Estado, ele é muito eficiente. A questão é que o Estado, ele é controlado por uma classe. Existe uma classe burguesa no Brasil que detém o poder político e toma as decisões políticas no Brasil. Então, por exemplo, o Congresso Nacional, dos 513 deputados, mais de 300 são da bancada ruralista, que é uma bancada de deputados que defende os interesses dos latifundiários, dos barões do agronegócio. Então a gente pega o caso do Rubens Ometo, por exemplo, que é um grande barão do agronegócio. Ele é dono de uma das maiores empresas do ramo do etanol e do açúcar no Brasil. O Rubens Ometo, na eleição de 2022, ele gastou mais de 5 milhões de reais com financiamento de campanha. Ele financiou mais de 160 candidatos no Brasil inteiro e elegeu mais de 70 desses candidatos. Entre eles, o Tarcísio de Freitas para governador de São Paulo. Além do Tarcísio, teve o Onyx Lorenzoni e o Ricardo Salles,
que era o ministro da Agricultura do governo do Bolsonaro. E não é por coincidência que um barão do agronegócio, que é o Rubens Ometo, financiou o Tarcísio. O Tarcísio, quando foi eleito, ele fez uma reforma agrária ao contrário no estado de São Paulo. Ele pegou várias terras improdutivas, vários latifúndios, e em vez de distribuir para camponês sem terra, produzir arroz, feijão, plantar batata para alimentar o povo, não, ele distribuiu as terras improdutivas para os latifundiários de São Paulo. Ele entregou as terras públicas para os latifundiários a preço de banana, gerando um prejuízo para o Estado de mais de 10 bilhões de reais. Essa é a questão do Tarcísio, mas tu pega o caso do Ricardo Salles, por exemplo, o Rubens Ometo, que é um barão da soja, financiou a campanha do Ricardo Salles. E quando ele foi eleito, quando ele estava lá, na verdade, sendo ministro da Agricultura do Bolsonaro, ele falou que tinha que aproveitar a pandemia para passar boiada, ou seja, para destruir floresta amazônica, para destruir a Mata Atlântica, para destruir vegetação nativa, para colocar gado para pastar, para plantar soja, milho para exportar, para plantar soja para engordar o porco lá na China. E enquanto isso, a população está passando fome, precisando comer arroz e feijão, mas os barões do agronegócio, que só pensam em aumentar a sua margem de lucro, preferem produzir soja para exportar e engordar porco na China, porque assim eles ficam cada vez mais ricos. Então tu percebe que o poder político no Brasil, quem controla o Estado brasileiro, quem controla o Congresso Nacional, são os latifundiários, porque são eles que decidem o que é que vai ser feito e o que não vai ser feito. São os barões da soja, são os barões do etanol, são os banqueiros que financiam as campanhas e que compram o Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele é dominado e controlado pelos latifundiários, pelos grandes empresários, pelos banqueiros e por toda essa classe burguesa. Uma outra questão que eu quero tratar rapidinho aqui, como um terceiro ponto do vídeo, é o fato de que, resgatando lá o primeiro ponto do vídeo, a democracia não significa sufrágio universal e pluripartidarismo. Democracia é o poder do povo, é o poder da maioria. Quando a gente observa a Grécia Antiga, eles foram a primeira experiência de democracia que a gente conhece. Só que na Grécia Antiga existiam 30 mil homens livres que tinham direito a participar da política, que tinham direito ao voto. E enquanto existiam 30 mil homens livres, havia mais de 120 mil escravos. Pessoas que eram agredidas, torturadas, violentadas, superexploradas. Então, é possível chamar de democrático um regime no qual tem 30 mil pessoas livres e 120 mil pessoas escravas? É óbvio que não, mas ainda assim a gente diz que a Grécia era o primeiro sistema democrático da história. Só que a gente precisa problematizar, resgatar e mostrar para a população, mostrar para as pessoas que democracia, na verdade, é o poder do povo. E tanto no Brasil como na Grécia Antiga, não há democracia. O que há é sempre uma classe controlando o aparato estatal e controlando a sociedade. No quarto ponto que eu quero trazer, a questão é o seguinte: esse vídeo tá quase um TCC, né? Eu tô trazendo, provando por A mais B mais C, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, mas eu quero ser bem objetivo, eu quero ser o mais objetivo possível e não ficar enrolando e roubando o tempo de vocês. No quarto ponto, eu quero dizer o seguinte: a democracia, o direito ao voto e o pluripartidarismo, ele existe enquanto a democracia não ameaça os interesses que já estão consolidados. Enquanto a democracia, enquanto os trabalhadores não se levantem e busquem por seus direitos, não reivindiquem por seus direitos. A democracia existe enquanto os trabalhadores não ameacem os interesses da burguesia, não ameacem os interesses dos bancos, dos grandes latifundiários. Porque quando a gente pega lá nos anos 50 e nos anos 60, existia uma efervescência popular, uma efervescência dos trabalhadores, uma radicalização da luta de classe e uma consciência de classe por parte dos trabalhadores muito forte, porque a gente pega 1953, teve a greve dos 300 mil, que foi uma greve reivindicando o aumento salarial, uma greve contra a inflação, e foi uma greve bem sucedida. Depois, em 57, teve mais uma greve buscando aumento salarial, e em 1962 teve a greve dos 700 mil. Foi uma greve buscando o direito ao 13º salário, porque as centrais sindicais estavam pressionando o Congresso, estavam enviando ofício para o Congresso, mas o Congresso não aprovava o 13º salário. Então os trabalhadores se organizaram, se mobilizaram, fizeram uma paralisação, uma greve de mais de 700 mil pessoas em São Paulo. E essa greve gerou o direito ao 13º salário. Inclusive, em 1953, o João Goulart, que era ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, ele tinha duplicado o salário mínimo de 1.200 cruzeiros para 2.400 cruzeiros. Só que qual é o resultado disso? Os trabalhadores se levantam, buscam por direitos,
o ministro do Trabalho vai lá, duplica o salário mínimo, e o João Goulart, inclusive, ele se tornou presidente depois, trazendo a pauta das reformas de base, fazer reforma tributária para os mais ricos pagarem mais impostos e os mais pobres pagarem menos impostos, uma reforma agrária para distribuir terra improdutiva, porque 46% das terras agrícolas no Brasil está concentrada nas mãos de 1% desses barões do agronegócio safados e malditos. E além disso, tinham várias outras reformas para baratear o aluguel, para estatizar os bancos no Brasil, para desenvolver o Brasil. E qual é o resultado disso? O resultado é que veio uma ditadura militar brutal, terrível, sanguinária em 31 de março, que derrubou o governo do João Goulart, que expulsou todas essas pessoas do Brasil, que acabou com o movimento grevista, que acabou com as greves dos trabalhadores, que fez congelamento salarial, uma ditadura brutal que matou e torturou centenas de milhares de pessoas por mais de 20 anos. Tudo isso para proteger e defender os interesses do grande capital, para proteger o latifúndio, os barões do agronegócio. Então a democracia, ela existe até o ponto em que ela não ameaça os interesses que já estão consolidados. Porque hoje em dia, se subir um partido para o poder, um partido de esquerda, de verdadeira esquerda, não esse centro-direita que é o governo Lula, um partido de esquerda que vai taxar grandes fortunas, que vai taxar os latifúndios, que vai fazer reforma agrária, reforma tributária, reforma urbana, que vai estatizar o sistema financeiro, vai estatizar os bancos, vai promover um desenvolvimento industrial para o Brasil, por exemplo, que vai aumentar salário, reduzir jornada de trabalho. Se surgir um movimento de massas fazendo greve e um partido político aliado a esse movimento de massas para defender os interesses dos trabalhadores contra a burguesia, vai ter sabotagem, vai ter tentativa de golpe de Estado, vai ter derramamento de sangue, porque a burguesia não aceita perder os seus privilégios e vai recorrer a todo tipo de violência, a todo tipo de pânico para defender os seus interesses, para defender essa ordem social no qual uma classe explora o Brasil inteiro, destrói o Brasil inteiro para aumentar cada vez mais a sua margem de lucro. Então, por exemplo, o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, o partido do João Goulart, do Leonel Brizola, do Getúlio Vargas, o PTB tinha 60 deputados em 1958. Para a eleição de 1962, eles duplicaram, eles passaram a ser a maior bancada da Câmara dos Deputados, eles estavam ganhando voto da população inteira, ganhando a confiança da população inteira. E o que aconteceu? Era um partido que estava ganhando votos, é um partido que duplicou o número de deputados de uma eleição para outra, e o resultado foi um golpe de Estado, foi um derramamento de sangue, foi uma ditadura violenta, sanguinária e brutal contra os trabalhadores, contra o PTB, contra o PCB, que já tinha sido cassado e colocado na ilegalidade o Partido Comunista Brasileiro. Então tu percebe que a democracia é só um protocolo eleitoral. E na medida que a democracia ameaça os interesses das classes dominantes, o resultado é violência, é barbárie, é ditadura militar para proteger e defender os interesses das elites dominantes desse país. Então, resumo da ópera, o que eu quero dizer é que, primeiro, democracia não significa sufrágio universal e pluripartidarismo. Democracia significa o poder do povo. Na Grécia Antiga existiam 30 mil homens livres e 120 mil escravos. Aquilo não era uma democracia, embora a gente chame de democracia, aquilo não é uma democracia. Tal como no Brasil, a gente chama isso de democracia, mas isso não é uma democracia, porque o Estado brasileiro ele é controlado pelos barões do agronegócio, pelas elites empresariais e pelo sistema financeiro. São essas classes, essas frações da burguesia que controlam a política brasileira, que detêm o poder político. Só para tu ter uma noção, o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, só perde para a Rússia, que está em guerra. O Brasil tem uma taxa de juros de 15%. É uma taxa de juros tão alta que 980 bilhões de reais do orçamento público está entregue para o Itaú, para o Santander, para o Bradesco, para o BTG. Então, quanto mais alta a taxa de juros, mais é a quantia de valor que é repassada do povo brasileiro para os bancos, porque o Brasil coleta imposto da população inteira, dos mais pobres, sobretudo, e entrega esse dinheiro para os bancos. Tem mais dinheiro sendo entregue para banco por meio da dívida pública, dos juros da dívida pública, do que dinheiro que vai para o SUS no Brasil inteiro, a saúde no Brasil inteiro e a educação e assistência social.
Os juros para banco é maior do que saúde, educação e assistência social no Brasil. E tu quer me convencer que esse país é democrático? Tu quer me convencer que o poder político brasileiro é exercido pela população e não pelas elites empresariais? Para vocês terem noção, a luz ali desligou porque acabou a bateria. Para vocês terem uma noção, o André Esteves, esses tempos, estava comentando que o presidente do Banco Central ligou para ele para saber qual a taxa de juros que ele queria. E, evidentemente, ele vai dizer a taxa mais alta possível, porque assim vai ter mais recurso público, mais dinheiro do orçamento sendo destinado para entregar juros da dívida para o BTG Pactual, para o Itaú e para os outros bancos. Então, o orçamento, o Congresso Nacional, todas as instituições, o Estado brasileiro, eles funcionam muito bem, eles são muito eficientes, só que eles funcionam para defender os interesses do grande capital, das elites empresariais. Não à toa, quando o único presidente de esquerda que a gente teve tentou fazer as reformas de estrutura, tentou aumentar salário, tentou fazer os mais ricos pagarem imposto, tentou fazer com que as terras no Brasil fossem distribuídas para camponês sem terra, o resultado foi uma ditadura violenta, porque o Estado brasileiro está a serviço dessas pessoas. E se em algum momento a democracia ameaça os interesses dessas elites empresariais, o resultado é ditadura, derramamento de sangue e violência, porque não existe democracia e nunca existiu democracia nesse país. Então é isso, gurizada. Se vocês gostaram do vídeo, gostaram desse novo formato, então curte, comenta, compartilha. Pretendo trazer alguns vídeos diferentes, assim, reagindo a alguma coisa, uns vídeos trazendo alguém aqui pro canal, fazendo algumas entrevistas, esse tipo de coisa. Então, se tu gostou, já curte, comenta, compartilha. Compartilha nas redes sociais, no Instagram, compartilha no Facebook, no TikTok, no Orkut, no MSN. Compartilha pra geral, porque o bagulho é louco. Fé em Deus e é os guri.